Nessa aula, você vai aprender a personalizar os seus atalhos de teclado do SketchUp. Alguns atalhos já vêm pré-configurados no SketchUp quando você instala ele. Porém, tem outros atalhos que a gente pode colocar e que vai facilitar o processo de desenho. Vou dar um exemplo. Quando a gente quer criar grupo, pode selecionar todo o grupo que eu quero criar, apertar o botão direito e criar o grupo. Só que, por defeito, ele já vem configurado o componente na letra G. Então, quando apertar o G no teclado, ele vai criar um componente e não um grupo. E eu quero que ele mude para Make Group, tá? Isso é um dos exemplos que eu posso citar de atalhos que a gente pode configurar. Depois eu tenho um outro atalho de teclado que eu gosto de criar, que é com a letra J, tá? O que faz essa letra J? Quando eu entro dentro de um grupo, eu consigo ver o que está fora do grupo um pouco mais esmaecido. E eu quero configurar para que quando eu aperte uma letra J, esse grupo ele fique aparecendo só ele e não apareça mais nada por trás. Então, o primeiro atalho que eu já vou colocar aqui com você é esse do J, tá? E você vai ver o que acontece. Quando eu clicar duas vezes aqui, esse outro retângulo não vai aparecer mais, tá? Então, vamos lá. Para você adicionar, personalizar qualquer atalho de teclado, você vai vir nessa opção aqui, ó. É Window, Preferências, e vai buscar a aba de Shortcuts ou atalho. Para quem está em português é Janela, Preferências e Atalhos. Aqui eu vou escrever REST, que é que eu quero que ele visualize, né, a edição do grupo e oculte o resto que não está no modelo, tá? Então, essa opção aqui que eu vou adicionar como J. Quando eu aperto aqui no adicionar o shortcut, eu aperto o mais, que é para ele poder atribuir, certo? Então, quando eu apertar o J, vai acontecer esse comando aqui, essa função. Eu vou dar aqui OK, só para mostrar para você o que acontece aqui no SketchUp. Então, OK. E agora, quando eu clicar duas vezes e apertar a letra J, olha só o que acontece. Ele isola aquele grupo sozinho. Só que isso só funciona se você estiver dentro do grupo, tá? Se eu apertar o J fora do grupo, não faz nada. A mesma coisa vai ser se eu clicar aqui nesse e apertar o J, então ele mostra ou oculta o outro elemento que está fora do grupo, certo? Isso é um dos atalhos, tá? Eu tenho vários atalhos aqui que eu personalizei. Por exemplo, esse visualizar ao redor, que é aquele olhinho que tem aqui no SketchUp. Muitas vezes eu quero fazer uma cena e eu quero virar só com o olho. Então, se eu apertar a letra W, é mais fácil de eu poder acionar esse comando ao invés de vir procurar ele aqui. Então, eu vou personalizar alguns que não tem. Por exemplo, o rotacionar já vem configurado nele. Borracha também, retângulo, já vem. Esse hide e unhide também é bastante interessante a gente instalar ele. Por quê? Muitas vezes a gente quer ocultar e mostrar algumas peças no nosso projeto e tendo ele como atalho de teclado é muito mais rápido, tá? Então, eu vou fazer aqui algumas configurações e vou mostrando passo a passo para você. Então, vamos lá. Então, eu vou deixar aqui do lado a lista de atalhos só para eu poder ir observando e modificando ao mesmo tempo. Então, vou vir aqui, Window, Preferências, já estou em Shortcut, e aqui eu vou procurar, tá? Então, aqui eu posso já colocando os meus atalhos. Então, eu vou começar por esse visualizar ao redor. Então, eu vou começar a escrever aqui o comando e vou adicionar a letra que eu quero. Então, basicamente é isso. Você vai colocar a função que você quer, coloca a tecla de atalho que você quer utilizar e depois você vai dar OK, tá? Outro que eu quero mudar aqui é do grupo. Então, Make Group, eu quero que ele faça com a letra G. Quando eu apertar o mais, ele vai me dar essa mensagem, que ele quer dizer que está feito componente. Mas eu não quero fazer componente, eu quero fazer grupo. Então, vou dar Yes e ele vai, quando eu acionar a letra G, ele vai criar um grupo e não um componente. Um outro que eu gosto de colocar aqui é o ocultar, que é o hide. Ao invés de eu vir numa outra opção, que é aqui na janela, editar,
e unhide ou hide, é mais fácil eu fazer por aqui. Então, eu seleciono a função e coloco para o hide a letra Y, tá? E mais. E o unhide all, porque ele vai mostrar todos que eu ocultei, eu vou colocar a letra U. Tá? E tem uma outra função aqui que é bem interessante, que é esse inverter seleção, tá? O que é esse inverter seleção? Imagina que você tem aqui, deixa eu copiar vários objetos desse. Isso acontece quando eu quero isolar um objeto dentro de uma cena. Por exemplo, isso aqui é um móvel de uma sala inteira. E eu não quero ver a sala toda, eu só quero ver esse móvel. Então, eu uso esse comando i, que é para inverter a seleção. Ao invés de selecionar esse, ele vai fazer isso, ó. Ele seleciona todos, menos o que não tá. E aí eu vou apertar a letra Y e ele isola só aquele objeto, tá? Então, eu vou adicionar esse comando e vou mostrar ele funcionando para você ver. Então, vou lá em Windows Preferências e vou naquela opção de inverter seleção. É só eu escrever o nome da função aqui e vou escrever inverter seleção, é a letra I, e vou apertar mais. Ele já tem um atalho aqui, mas não tem problema, eu vou deixar esse I que ele vai funcionar na mesma, tá? Então, eu seleciono o objeto e aperto o I. Quando eu faço isso, ele inverte a seleção, é isso que eu quero dizer, tá? Então, ele inverte o que eu selecionei. Se eu quiser isolar só esse aqui embaixo, é só apertar I para inverter e o Y, que ele vai isolar só aquele objeto. Então, é uma forma de você otimizar muito o seu processo de desenho quando você já tem os atalhos configurados, tá? A letra O já está configurada para Orbit, vamos aqui nessa sequência. O P já é o push-pull, o arco também já está configurado o arco, S também já está a escala, o D ele não vem configurado, então a gente precisa configurar o D, que é para colocar aqui essas linhas de cota, tá? Então, vamos ver como que a gente faz isso. É a mesma coisa. Então, em Windows, Preferências, e vou escrever aqui, ó, dimensão, e vou colocar a letra D e mais, tá? O próximo, o offset ele já tem, o criar grupo já foi, esse também já vem com ele, que é a letra H, o isolar grupo também já colocamos. Então, esse já vem, tá? O que é esse borda traseira? São essas linhas de projeção que aparecem por trás do meu desenho, tá? Então, esse é a letra capa. Line também já vem configurado, que é a linha. O zoom já está atribuído também. O círculo também já está. O B, que é o bucket, já está. O norte não está, tá? E o norte é muito importante a gente ter. Tanto é que tem pessoas que não sabem que dá para adicionar o norte aqui e até instalam um plugin no SketchUp para poder rotacionar o norte, tá? E não é necessário. Então, vamos lá mudar esse norte. Para eu colocar atalho de teclado para eu mudar o norte, né, a orientação do norte aqui no SketchUp, é bem fácil. É só eu vir aqui em Windows, Preferências, Shortcuts e vou escrever aqui norte. Então, eu quero mudar o norte quando eu acionar a letra N. Então, venho aqui adicionar shortcuts N e mais. E quando eu acionar a letra N no meu teclado, ele já vai mudar. Então, vou dar OK aqui. E olha só, letra N, ele já aparece o meu símbolo do norte. E essa parte que está mais escura é a orientação norte, tá? Então, se eu colocar para cima, ele vai estar o norte para cima, tá? Outra função que eu adoro colocar aqui nesses atalhos de teclado são essas vistas, tá? Vista superior, vista frontal. E o que são essas vistas? Eu vou só puxar elas aqui, tá? São as vistas aqui do SketchUp. Então, eu tenho vista superior, vista frontal, tenho a vista lateral direita, lateral esquerda, a posterior e a de baixo, certo? Então, eu consigo alternar essas vistas somente com os atalhos de teclado. E aí, eu utilizo os Fs, F2, F3, F4, F7, F5, F6 e assim por diante.
Então, como que eu faço para configurar isso? É a mesma coisa, olha. Window, vou em Preferências, Shortcuts, e aqui a função que eu vou colocar é View, tá? E aqui ele tem todas as vistas. Então, a top vai ser F2, é só apertar a tecla F2. Lembrando que quem tem no teclado tem que apertar uma tecla FN para ele funcionar. Veja, testa aí no seu teclado. Você tem que apertar FN e F2 para ele poder funcionar, tá? Vou apertar mais, depois eu tenho a vista frontal, é o F3, cadê frontal? F3, mais, depois eu tenho lateral direita, é o F4, mais, lateral esquerda é o F5, mais, back F6, mais, então eu vou dar OK, e olha só o que acontece, quando eu aperto as teclas no meu teclado, ele já muda automaticamente. Se eu não tiver essas teclas, eu teria que vir aqui, ó, em câmera, Standard Views, e colocar top, câmera, Standard Views back, tá? Então, dessa forma, facilita muito que você já tenha ela bem mais rápido aqui, tá? O acesso dela. Uma outra função que eu coloco é essa daqui, ó, que é câmera, projeção paralela, tá? Que a projeção paralela, ela deixa em 2D, tá? É diferente de uma projeção em perspectiva, certo? Que dá para ver os pontos de fuga do objeto. Então, eu vou configurar para que esse paralelo projeção fica na tecla F7, tá? Então, vamos lá. Window, Preferências, e vou procurar por perspectiva. Então, câmera perspectiva, e vou colocar a letra F7 e mais. Então, olha só, quando eu aperto o F7, ele muda, tá? De ortogonal para perspectiva. E aí, eu também posso alterar em cada uma dessas vistas do meu objeto. Então, é isso. Nessa aula você aprendeu como colocar os atalhos de teclado no seu SketchUp. Lembrando que quem é aluno do Design 3D, você também pode inserir esses atalhos de uma forma muito prática, que ele já está configurado, e você não precisa vir um a um, né? Aquele passo a passo de colocar um a um. Você pode vir aqui, ó, em Preferências, e ao invés de você configurar um a um, você vai vir nessa opção Importar, tá? Lembrando que você tem que estar aqui, ó, nessa aba Shortcuts, Importar, e aí você vai trazer o arquivo que está disponibilizado naquela sua área de aluno, certo? Quando você faz isso, automaticamente todos os atalhos que eu já configurei já fica aqui com você, tá? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.